Algumas pessoas acreditam que existem espíritos apegados à Terra e que vagam a esmo, inconscientes de que estão mortos, em busca de conforto junto aos vivos. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Primeiro caso: Esperando por ela. Meu nome é Eliane e eu moro no interior do estado de São Paulo. O meu caso não é muito assustador ou apavorante, mas uma coisa eu posso garantir: ele é real. Aconteceu na minha família e muitos parentes meus podem confirmar. Na verdade, essa história pode até ser considerada reconfortante e comovente. O que aconteceu foi o seguinte: a avó da minha mãe, ou seja, a minha bisavó, tinha sido levada para o hospital e estava muito doente. Já sabíamos que ela não teria muito mais tempo de vida, porém, ainda ficou na unidade de tratamento intensivo por quase um mês antes de falecer. Nesse hospital, havia uma sala particular onde a família do paciente podia ficar de vigília, enquanto se revezavam de um em um, para ter sempre alguém perto da minha bisavó, durante o tempo que ela estivesse lá. Sempre que alguém ficava no quarto dela, percebia que ela geralmente ficava olhando para o pé da cama, em um ponto específico, como se tivesse alguém ali encostado, naquele local. Mas só que nunca tinha ninguém ali. Pelo menos alguém que a gente pudesse ver, né? Em um determinado dia, um dos netos dela veio de longe para vê-la e se despedir, já que a hora dela estava quase chegando. Ele ficou na tal sala de espera junto a todos os outros parentes dela e conhecia todo mundo lá, exceto uma pessoa. Era um senhor de idade que ele não reconhecia de jeito nenhum. Mais tarde, naquele mesmo dia, só que à noite, ele perguntou ao seu pai quem era o homem sentado na poltrona. Mas o pai dele falou que não tinha ninguém sentado lá e que a poltrona ficou vazia praticamente o dia todo. Não tinha nenhum idoso tal qual ele tinha visto lá naquela sala. Então seu pai perguntou como era esse senhor de idade que ele tinha visto, e ele descreveu o homem com cada detalhe que lembrava. O homem era justamente o avô da minha mãe, meu bisavô, que havia morrido muitos anos antes. Ele nunca teve muito contato com o avô, por isso não o reconhecia. Meu bisavô estava lá, esperando a sua esposa terminar a sua jornada nesta vida para se juntar a ele. Ele veio buscar minha bisavó nos seus últimos momentos para levá-la até a sua casa na eternidade. Segundo caso: a menina de vestido rosa. Olá, o meu nome é Simone e atualmente eu tenho 23 anos de idade. O caso que estarei relatando ocorreu comigo há cerca de uns 6 ou 7 anos atrás. Até hoje, quando eu penso no que aconteceu, eu sinto um arrepio medonho tomando conta de todo o meu corpo. Bom, quando eu contar o episódio, você vai entender o porquê. Estávamos em outubro e eu me encontrava sentada em uma cadeira de balanço no quintal de casa, na parte dos fundos do terreno. Eu estava de frente para casa, desfrutando de um belo e tranquilo dia de primavera. Já era bem de tardezinha, quando eu ouvi alguns ruídos que pareciam passos de uma criança andando exatamente por detrás da minha cadeira. Logicamente, eu me virei e vi uma pequena garota, em pé, atrás de mim. Aparentemente, ela deveria ter uns 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos. Como o quintal de casa é aberto nos fundos, eu não estranhei o fato dela estar ali. Não era incomum
que alguma criança das redondezas aparecesse de vez em quando brincando pelo local. Eu só achei estranho porque essa menininha eu nunca tinha visto. Ela estava usando um vestido rosa claro com bolinhas brancas e alguns babadinhos. Possuía um cabelo bem curtinho, liso e castanho escuro. Eu, querendo fazer amizade com ela, logo falei: "Oi, querida, você é nova aqui na vizinhança?" Mas ela não disse absolutamente nada. Só olhou para mim, nos meus olhos. Depois se virou e correu tão rápido que eu, em pouco tempo, a perdi de vista. Passei a próxima semana inteira encontrando com ela no quintal, de forma casual. Em todas as vezes eu tentava me aproximar. Eu sempre perguntava qual era o nome dela, mas ela nunca respondia. Só me olhava e corria. Depois de passar a semana toda vendo a tal menininha, eu comentei com a minha mãe sobre ela. Falei que devia ter alguma família nova morando por ali e que a filha deles sempre aparecia perto de mim quando eu estava nos fundos da nossa casa. Então, eu resolvi contar para minha mãe como ela era. Quando eu a descrevi, a minha mãe arregalou os olhos. Ela ficou sussurrando para si mesma: "Não pode ser, não pode ser, não pode!" Eu perguntei o que estava acontecendo, pois minha mãe parecia ter ficado completamente transtornada depois que eu fiz a descrição da garota. Foi nessa hora que a minha mãe levantou depressa da cadeira onde estava sentada e me pediu para ir com ela. Nós fomos até a garagem lá de casa e ela pegou um velho álbum cheio de fotos amareladas pelo tempo, que estava guardado dentro de uma caixa de madeira toda empoeirada. Ela o folheou, com as mãos trêmulas, até que achou a foto que queria. Com a voz embargada, ela me mostrou e perguntou se eu reconhecia quem estava na foto. Era justamente a garotinha que eu estava vendo em todos aqueles dias. Até a roupinha era a mesma. Foi nesse momento que a minha mãe disse: "Essa é sua tia. Ela morreu quando tinha 7 anos. Ela foi enterrada com esse vestidinho." No dia seguinte, a minha mãe mandou rezar numa missa para ela, e depois disso, eu nunca mais a vi. Terceiro caso: uma última visita. O meu nome é Luísa, e o meu caso aconteceu há alguns anos, enquanto eu ainda estava cursando a faculdade de enfermagem. Naquele dia, eu estava de plantão, em um dos maiores hospitais de São Paulo, que agora prefiro não citar o nome devido às questões éticas. Eu atendia pacientes que estavam internados na unidade de oncologia durante o meu estágio da faculdade. Para quem não sabe, essa é a área que lida com tumores e cânceres. Então é comum que muitos pacientes venham a falecer durante a internação. Era um dia frio de junho, aproximadamente 7h30 da manhã. Chovia bastante e o dia ainda estava bem escuro, mesmo já tendo amanhecido há mais de 1 hora. Eu estava seguindo a minha rotina de trabalho, conferindo os prontuários dos pacientes e anotando sobre suas patologias para estudo posterior, quando passei na porta do quarto do Sr. José. Esse paciente tinha um raro câncer do tipo hepático e, infelizmente, já era caracterizado como paciente terminal. Então, era comum que sempre que passássemos pelo seu quarto, parássemos para dar uma olhada e verificar o seu estado geral. Claro, tínhamos uma rotina de entrar lá de 2 em 2 horas e verificar seus sinais vitais, como pressão arterial, temperatura, administrar seus medicamentos, enfim. Mas mesmo assim, sempre que passávamos em frente ao seu quarto, olhávamos lá para dentro para verificar se estava tudo bem, na medida do possível. E foi nesse momento que parei para olhar lá dentro do quarto do Sr. José que percebi que havia um jovem rapaz que conversava alegremente com o paciente. O jovem tinha mais ou menos uns 20 anos, usava uma jaqueta de cor verde escuro com algum tipo de boné amarronzado
Tinha a barba por fazer. Além disso, tinha um sorriso muito alegre e era muito carinhoso com o Senhor José. Obviamente, era muito cedo para visitas, mas eu não estranhei o fato, pelo motivo do paciente ser de estado terminal. Às vezes, nesse caso, o enfermeiro-chefe liberava visitas fora de hora. Só achei meio estranho o rapaz ter entrado sem eu ter percebido, pois desde a hora que eu cheguei, eu tinha a porta do quarto quase sempre à minha vista. 1h30 depois, eu fui até o quarto do paciente administrar seus remédios, e ele estava todo feliz. Dizia com muita alegria que recebera uma visita bastante querida, que tinha vindo de muito longe. Era o seu neto, Adriano. Bom, às 10 horas da manhã, o Senhor José falece. E, consequentemente, a sua família toda começa a chegar, após ser comunicada do fato. Estando ali perto, percebo que todos estão muito tristes, choram e lamentam demais. Até que, de repente, eu ouço de um dos seus parentes a seguinte frase: "Poxa, e ele não chegou a ver ninguém da família hoje. Morreu aqui sozinho, sem ninguém ao seu lado." Consternada, eu me aproximo deles e conto que ele não estava sozinho, que havia um rapaz com ele de nome Adriano e que ele disse ser seu neto. Foi nesse exato momento que todos pararam de chorar e ficaram me olhando perplexos e admirados. Eu achei que eles estavam assim devido ao choque da morte do Senhor José e ainda descrevi a aparência do moço, quando uma senhora de meia idade se levanta, me pega pelo braço e caminha gentilmente comigo para fora do quarto. Extremamente pálida, ela me diz: "Por favor, minha filha, não brinque com o meu coração desse jeito. Meu filho, Adriano, faleceu há 5 anos em um acidente de carro, exatamente com a roupa que você descreveu." E então, ela me abraçou, chorando e soluçando. Eu passei o resto da semana pensando sobre o ocorrido. Cheguei à conclusão que o amor entre as pessoas vence até a inevitável barreira da morte, mesmo que alguém tenha que vir do além para realizar uma última visita. Quarto caso: Gritos do Além. O meu nome é Ronaldo, e o caso que vou contar não aconteceu só comigo ou com a minha família. Na verdade, ocorreu com toda a vizinhança de onde eu morava na época do episódio. Aviso, desde já, que não é uma história muito bonita de se contar. Infelizmente, não é um relato com final feliz, ou um caso que traz alguma lição de vida, ou ainda que signifique algo de bom. Inclusive, eu posso dizer que é preciso um pouco de coragem e disposição de cada um de vocês que estão aqui para ouvir o que eu tenho a dizer, até a conclusão dos fatos. Essa história se passou há muito tempo, no início da minha adolescência. Hoje, eu tenho quase 60 anos, mas posso lembrar-me do ocorrido claramente, como se tudo tivesse sido ontem. Bem, então vamos lá. No bairro onde a minha família morava, todo mundo se conhecia e se dava super bem. Nós tínhamos bons vizinhos na região. Passávamos pela década de 70. Minha família e eu estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral. E tudo era calmo e tranquilo naqueles anos. Entretanto, quando a vizinha da casa em frente à minha, que era uma senhora viúva e muito idosa, decidiu se mudar para a casa de seu filho, parece que se abriu uma vaga para aquilo que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente e assustador. A casa da senhora que havia se mudado era enorme.
Meus irmãos e eu a conhecíamos bem, tanto por fora como por dentro, já que uma vez ou outra nós a visitávamos junto com a minha mãe. Pois, como eu disse anteriormente, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos 4 quartos da casa, 2 de cada lado, e há um grande banheiro no fundo. Lá também havia um enorme quintal, com um pé de abacate no canto esquerdo e várias outras árvores e plantas. Enfim, era uma bela casa. No lugar da dona que morava ali, se mudaram 3 irmãs: Cláudia, Janete e Mariana. Infelizmente, a Mariana era muito doente e debilitada. Ela possuía, como se dizia na época, um mal no estômago. Esse era o termo que a minha mãe e as pessoas daquele tempo utilizavam para se referir àquilo que hoje nós chamamos de câncer. A coitada da Mariana sofria muito e era uma situação comum escutar os seus gritos pela noite adentro. Eram berros e gemidos de muito sofrimento. A pobrezinha gritava e urrava de tanta dor que sentia. Era algo espantoso e aterrador. Chegava a estremecer a espinha e gelar o nosso sangue. Todos ficávamos muito nervosos e apreensivos com aqueles sons de agonia e aflição. Eles ecoavam pelos arredores e podiam ser ouvidos de bem longe. O tempo passou e a pobre Mariana ia resistindo à doença conforme podia, mas os gritos persistiam por dias e noites adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que seria melhor a morte do que ter que suportar tamanho sofrimento. Estávamos nos anos 70 e a medicina tinha outros procedimentos, bem diferentes de como são atualmente. Quando alguém tinha uma doença grave e estava em estado terminal, os médicos não tinham muito o que fazer e deixavam o paciente em casa para passar seus últimos dias com a família. Diante disso, preces e orações passaram a acompanhar os gritos e gemidos de Mariana. E todas as pessoas da nossa vizinhança pediam pelo fim daquele martírio, até que finalmente, depois de tantos meses, fora concedido a Mariana o descanso que ela tanto merecia. Numa manhã de sexta-feira, com o céu nublado e escuro, em que as folhas de outono caíam secas e amareladas sobre as ruas, e não se ouvia o canto de nenhum único pássaro, dentro do seu próprio quarto, Mariana faleceu. Como não conseguia se alimentar, devido à doença, seu aspecto não era dos melhores. Por isso, a funerária logo chegou e levou o seu enfraquecido corpo para ser preparado para o sepultamento, que seria no próximo dia. Todos ficaram aliviados pelo fim de seu sofrimento. E também, sem que ninguém comentasse, imaginavam que seria o fim dos gritos de dor e tormento da pobre Mariana. Ah, mas é aí que as coisas começaram a ficar estranhas, pois eles não poderiam estar mais enganados. Saibam que naquela mesma sexta-feira, quando a noite chegou, perto da meia-noite, tudo começou de novo. Primeiro foram gritos esparsos, que pareciam vir de longe. Mas depois, os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos. Era algo simplesmente impressionante. Aqueles mais céticos logo imaginaram tratar-se de alguma brincadeira de muito mau gosto
de algum miserável mal educado e insensível. E então não se importaram muito, achando que tudo logo acabaria e que todos ficariam em paz. Porém, com a chegada da manhã, eles mudariam de opinião. Todos viram, com assombro, que um enorme caminhão de mudança havia estacionado em frente à casa das irmãs de Mariana, e 2 homens já retiravam alguns móveis da residência. Alguns vizinhos se reuniram e foram questionar as irmãs sobre o porquê daquela mudança repentina. E as irmãs, com as suas faces pálidas e cheias de olheiras, voltaram-se para os mais curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram os gritos?" Os vizinhos retrucaram: "Poxa, meninas, deixem isso para lá. Aquilo deve ter sido alguma brincadeira de algum desocupado perverso e sem coração." As moças, por sua vez, disseram: "Gente, os gritos saíram de dentro do quarto da Mariana, que, por sinal, estava vazio e trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Ninguém sabia o que dizer ou fazer. As 2 irmãs se mudaram naquele mesmo dia, mas os gritos persistiram por várias noites, até que, enfim, chegou o 7º dia após a morte de Mariana, e tudo parou. Até hoje, os gritos, os gemidos e os urros de dor que eu ouvi naqueles dias ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente essa. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem, e um dia vocês verão. Parem um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é material e tangível como sempre imaginamos. Muitas vezes, podemos ser acordados da nossa incredulidade por gritos na noite, gritos que não sabemos de onde vêm. Quinto caso: o retorno da noiva. O meu nome é Clayton, e o caso que estarei narrando aconteceu com um parente meu, bem distante, que, embora fosse da minha família, eu mesmo nem cheguei a conhecer. A história toda me foi contada pela minha saudosa avó materna, e o ocorrido se sucedeu com um tio dela, que já é falecido há várias décadas. Naquela época, acho que por volta dos anos 50, esse tio da minha avó estava noivo e pretendia se casar em breve. Acontece que ele era militar e praticava hipismo, participando de competições internacionais e coisas do tipo. Então, em um determinado mês, ele teve que viajar para a Europa para algumas apresentações e torneios, tendo que ficar por lá durante algumas semanas. Não se sabe como, se foi por engano ou alguma maldade, chegou ao conhecimento de sua noiva a falsa notícia de que ele havia sofrido um acidente terrível em uma das competições e que teria morrido instantaneamente, no local da prova mesmo. Ela entrou em desespero, pois, embora ninguém soubesse, ela estava grávida e naqueles tempos a vida não era nada fácil para uma mulher gestante e sem marido. Com isso, ela acabou tirando a própria vida, de uma maneira muito triste, jogando-se do alto de um penhasco. Só após retornar da viagem é que ele ficou sabendo do triste fato, mas sua vida continuou, mesmo com toda a tristeza e dor que castigava o seu coração. Algum tempo mais tarde, ele estava em uma competição de hipismo, aqui mesmo no país. Ele tinha vencido em algumas modalidades
e havia vários fotógrafos à sua volta, tirando fotografias dele montado em seu cavalo. De repente, o cavalo começou simplesmente a pular desesperado, dando coices no ar e relinchando enfurecido, ficando completamente descontrolado. Quando o cavalo levantou as patas da frente para tentar derrubá-lo, ele imediatamente gritou: "Será que não teria uma boa alma para segurar as patas desse cavalo?" E foi nesse exato momento que um dos fotógrafos tirou uma foto. Horas depois, foi observado que nessa imagem aparecia bem no meio do peito do cavalo o rosto de sua falecida noiva, de onde também saíam 2 braços, um para cada lado, em direção às patas do animal. Minha avó tinha essa foto, mas infelizmente ela acabou perdendo com o passar do tempo. Todavia, posso afirmar que esse fato é verídico. Realmente aconteceu, pois foi muito comentado na época, aqui na nossa cidade, que apesar de ser bem pequena e provinciana, tem muitos acontecimentos desse tipo. Acho que sua noiva, mesmo depois de morta, ainda tentava de alguma forma estar perto dele e o ajudava quando ele mais precisava.